Antes de ir para o tema desse vídeo, eu quero dizer que é uma honra para mim estar aqui em um canal onde eu criei para falar sobre o Corinthians, que é uma das coisas mais importantes da minha vida. Apesar de ser só um time de futebol, ao mesmo tempo não é só um time de futebol. O Corinthians é muito mais do que isso. A gente vive bons momentos, maus momentos, e tem aquela frase que é verdade, cara. A gente nunca vai abandonar. Eu nunca vou te abandonar porque te amo. Né? Independente da situação. Você vê, por exemplo, o Corinthians jogando um clássico ontem todo ferrado, cheio de desfalques, e ainda assim conseguiu fazer um clássico de verdade, um jogo muito, muito bom, assim, em termos de tática e entrega também. Apesar dos palmeirenses não terem entendido por que não ganham da gente desse ano. Porque apesar da gente não estar bem, nem fora de campo, e nem dentro de campo com uma regularidade muito boa, eles não conseguem. Porque o Corinthians ele consegue suprir a falta de, talvez, uma qualidade técnica em algumas posições. A sua crise, né, que é a maior crise da história do Corinthians, que esse ano, pelo menos, quando enfrentou eles, nem parecia que estava em crise. Na verdade, quem parecia que estava em crise era os alviverdes. E nesse dia muito importante, extremamente importante, aniversário de 115 anos do Corinthians, quero agradecer a todo mundo aqui que é inscrito nesse canal, que visita o canal, que comenta, que dá like, que ajuda esse canal aqui a continuar crescendo, que faz esse canal ir pra frente. Tá durando aí mais de 2 anos, pelo menos. Muito obrigado a todo mundo que tá inscrito, que tá assistindo esse vídeo. Só para te lembrar também, ó, das nossas camisas personalizadas aqui do canal, ok? Tem camisa nova do Marcelinho. Só você clicar, por exemplo, no ícone do meu perfil, no canal, e na aba loja, tá? Tem vídeos, shorts, playlist, comunidade e loja. Você vai na loja, você vê lá o catálogo da nossa loja Loucos por Estilo e você clica. Depois você vai ser redirecionado para a nossa loja e você vai ver camisetas, por exemplo, como essa está aparecendo aqui na tela. Tem para homem e para mulher também. E se você quiser deixar alguma sugestão de estampa que você gostaria de utilizar, por exemplo, comenta aí ou envia um direct lá no meu Instagram, Jeff Corintiano, que em breve, quem sabe, não pode ser mais uma das opções aqui da nossa loja, beleza? Pessoal, eu achei que a soberba do palmeirense ficava só no treinador. Mas não, eu peguei essas duas postagens aqui dessa página palmeirense aqui, cara. É inacreditável. Ó, risadas, ó. O Palmeiras amassa os caras, né? No caso nós, e toma gol imbecil. Parece que tô preso num looping. Aí tem outro comentário aqui, ó. Resumo mil grau, né? Que é o nome do perfil. Graças a Deus, último derby do ano. Piada pronta, né? Pra vocês. Palmares, como sempre de costume, jogou melhor. Como de costume, jogou melhor. Calma, já vou comentar isso daí. Mas futebol é bola na rede, pra mim, impacto é isso. Fizeram um gol sem querer, fazer o gol, falar de arbitragem cansa. Vitor Roque jogando demais, empate com eles virou tropeço. Você vê que aquela raivinha, empate com eles virou derrota, virou tropeço. Aquela raivinha, né? E aí tem esse outro videozinho aqui pra vocês verem como o palmeirense ele vive no mundo da lua. Ele vive no mundo. Como é que fala? O palmeirense no país das maluquices. Olha isso. 2025 é o ano da mentira. Ou Ah, pelo menos eles estão tentando reescrever a verdade. pera aí. Nós, ou quem não é palmeirense, tá com a mania de distorcer a verdade. O palmeirense falando que nós temos mania de distorcer a verdade. Vamos ver. Escolhe qualquer um desses lances aqui, qualquer um dos três. Os três foram pênaltis claríssimos. Irmão, já dava pra parar o vídeo aqui. Peça desculpa, cara. Olha isso aqui, ó. Braço, movimento. Não tem nem movimento aqui. A bola vem, eu acho que até desvia na cabeça do André Ramalho. Pega no braço dele que tá junto aqui ao corpo, não tá colado, mas tá aqui um movimento absolutamente natural. Ele não faz isso aqui pra cortar a bola. Então isso é uma coisa óbvia. É loucura falar que isso aqui é pênalti, muito menos claro. Isso aqui não é pênalti, porque isso aqui, o jogador do Palmeiras, ele. O Vitor Roque, ele é muito bom jogador, tá? Mas ele, contra o Corinthians, ele gosta de jogar deitado. É o tempo todo se jogando. Ele pode até adquirir uma nova profissão aí, que é nadador, né? Esse outro aqui, para mim, esse é outro pênalti polêmico, cara. Porque o Charles, ele pisa no chão. E na passada do Flaco, o Flaco bate na perna do Charles. O Charles não calça. Sabe aquele movimento de calçar o jogador do Palmeiras? O Charles não faz isso. O Charles coloca o pé na frente, o Flaco bate e aí se tem um trança-pé das pernas do próprio Flaco.
Aí contra tudo e contra todos, meu Deus. Então, tipo assim, cara, é muito difícil de você não levar esses caras na piada, velho. Ah, bora ver o que o Arrogante Ferreira falou aqui, ó. Entendo que a rivalidade é imensa, desde que eu cheguei aqui percebi perfeitamente a rivalidade que era. Nem sei qual é o saldo de vitórias que temos em cima do Corinthians, das vezes que eu estou aqui, que joguei. Sei que já joguei com vários treinadores diferentes. Sei quantos títulos nós já ganhamos, sei como é que está o nosso clube, a organização, a direção, a estrutura. Sei que é um clube que contra o Palmeiras joga sempre nos limites, sempre com faca nos dentes, e eu estou sempre a dizer, se todos os clubes fossem verdes, tenho a certeza absoluta que a classificação do Corinthians seria outra. É a piada pronta também. Ele tá se auto zoando, né? Se todo mundo fosse verde, jogasse de verde, o Corinthians estaria brigando por título, né? Então isso daí é um demérito de vocês, tá? Mas uma coisa que pra vocês verem como tem uma arrogância muito grande aqui, porque geralmente o que acontece? Quando um time tá em alta, o rival, vamos supor, o Corinthians quando tava em alta, quando tava com as contas em dia, e o Palmeiras quando estava na lama, vocês lembram muito bem que sempre eram clássicos muito brigados. O Corinthians com mais técnica, o Corinthians com mais qualidade e o Palmeiras com mais entrega. Porque no futebol é assim, se você tem mais qualidade, você não precisa se doar tanto, né? Porque as coisas fluem com mais naturalidade. Se você está mais organizado, se o seu time está mais certo, está mais ajustado, está jogando há mais tempo junto. E o outro time, ele vai compensar aquilo ali na vontade. Isso é absolutamente normal. Observe, por exemplo, como o Corinthians joga contra o São Paulo no Morumbi, por exemplo. O São Paulo, mesmo com muitos desfalques no último jogo contra o Corinthians, jogou melhor. Foi pra cima, muito mais raça. E o Corinthians jogou com o time mais acertado, tava com o time titular ali e perdeu. Jogou absolutamente nada. Então é um clássico em que o time que está pior no momento, está com desfalcado, enfim, ele vai joga no seu limite. O São Paulo naquela época estava na beira da zona de rebaixamento, o Corinthians estava mais acima. Hoje é o contrário. O Corinthians desceu um pouco mais, não está na zona de rebaixamento, mas desceu um pouco mais, e o São Paulo subiu. Está bem mais acima do Corinthians nesse momento. Inclusive, essa fase do São Paulo, perdeu um outro Cruzeiro, mas estava muito bem, justamente porque ganhou do Corinthians. É depois que ganhou confiança, né? Não porque ganhou do Corinthians, mas isso daí deu uma confiança muito grande a eles. Então é assim, cara, é uma arrogância que chega a ignorar a realidade. Porque tu vês a forma como lutam, a forma como dividem as Normal, bolas, é um clássico. a forma como correm. O que não é normal é o Corinthians jogar da forma que está jogando contra o São Paulo, por exemplo. No Morumbi, principalmente. Porque ultimamente está jogando muito lá, né? Tá tendo poucos jogos nos últimos anos aí na Neoquímica Arena. Mas o Palmeiras tem que estar sempre preparado, porque isto é o que todas as equipas fazem contra nós, seja o Corinthians, seja o Juventude, Você vê que é uma arrogância, né, velho? seja o Fortaleza, seja o Sport. Todas as equipas contra nós jogam desta maneira e depois é nós continuarmos a ser consistentes no nosso jogo. Nós sabemos que É como se você estivesse reclamando que as equipes jogam com vontade contra eles. Faz o jogo de vocês, meu irmão. Ganhem baseado no jogo de vocês. Você joga aí. O Abel Ferreira tá no Palmeiras há 500 anos. Tem o domínio completo do clube, né? Então ele deveria render muito mais, no lugar de ficar reclamando do rendimento dos adversários contra eles. Aliás, sobre aquela fala do palmeirense de distorcer a realidade, o palmeirense distorce a realidade desde quando o Corinthians ganhou, sei lá, o primeiro ou foi o segundo Mundial. Quando eles começaram a dizer que são campeões do mundo também. Distorcem o tempo todo a realidade, porque a realidade não é essa. E é por isso que nós temos aqui essa estampa aqui. Essa também aqui, tá bom? O que a gente viu aqui, pessoal? Um time que diz ter sido muito superior, porque amassamos. Não, não amassaram não, cara. Vocês tiveram mais a bola, vocês tiveram mais posse de bola, porque o conjunto de vocês é melhor, porque vocês têm poucos desfalques, um elenco mais, pouco não, bem mais recheado, uma condição financeira muito melhor nesse momento que a do Corinthians, isso é fato. A obrigação do Palmeiras é ser bem melhor do que o Corinthians, mas isso não aconteceu, porque o Palmeiras ele foi melhor no jogo, mas ele não conseguiu ser muito melhor pelo fato dele não ter criado muita chance de gol. Ele ficou muito com a bola, ele pressionou muito com a bola, mas não aconteceu absolutamente nada de... Nossa, impressionante esse lance aqui. Até aquela jogada do Maurício, que ele finalizou com a perna direita, foi um lance mais ou menos perigoso, mesmo que ele estivesse sozinho, mas finalizou de perna direita, estava todo errado ali.
É como você colocar o Garro pra finalizar de perna direita. Não dá aquela coisa de, nossa senhora, perdeu um gol. Eu tava de cara, mas também caiu na perna ruim. Então esse foi o grande lance do Palmeiras, por exemplo, no segundo tempo. O jogo não teve muitas chances de gol. O Corinthians tem esse problema de falta de criação. Sem o Yuri Alberto, apesar da gente estar bem com o Guinegão, mas o Yuri Alberto é o titular do time. O Memphis voltando recente de lesão. O Anrileri não é o titular hoje. Que tá jogando muita bola é o Bidu. Então o Bidu é o titular. E o Mateuzinho, cara, que tá sendo meio time. Tá jogando muita bola. Defensivamente e ofensivamente. Ele jogou com o Charles na lateral direita. Inclusive fez um pênalti em vocês. Então, tirando isso, isso não pode ser tirado de contexto. Primeira coisa. E vocês não foram melhores que o Corinthians em todos os jogos esse ano. Isso não é uma regra. Vocês jogaram bem ontem e também no segundo jogo do Paulista. Da final do Paulista. E jogaram melhor, mas não foi amasso em nenhum momento. O Palmeiras não amassou o Corinthians em nenhum momento. Na verdade, foram 3 jogos, tá? No primeiro turno do Brasileiro também, pra ser justo. No primeiro turno do Brasileiro, o Corinthians também não jogou absolutamente nada, mas o Palmeiras foi muito superior. Muito superior. Então você pegar aí, foram 7 jogos, então coloca meio a meio, então o Corinthians foi melhor em 4 desses 7 jogos. Teve um equilíbrio de rendimento. E o Corinthians, por exemplo, foi melhor que o Palmeiras no Copa do Brasil nos 2 jogos. Tivemos jogos também mais equilibrados. Então, esse amasso eu não vi, não sei de onde vocês tiraram isso. Mas tá aí. É a realidade verde, né? É o mundo das fantasias alviverdes. Enfim. Deixa um comentário aqui embaixo. Tamo junto, é nóis. Parabéns, Coringão. Tamo junto, é nóis. E vai, Corinthians.